Olá, o Positividade em Foco está mais um dia aqui com vocês. Hoje é quarta-feira, dia 15 de julho. E aí, como vocês estão? Espero que muito bem. Já estamos na metade da semana e hoje temos um assunto super interessante com a minha convidada querida, que é a Maíra Sartori. A gente vai falar sobre fitoterápicos e óleos essenciais, elevando a positividade e a qualidade de vida. Incrível esse assunto, né? A Maíra, gente, ela é terapeuta, ela é coach, ela é cientista social, advogada, pós-graduada em administração e marketing e em psicologia positiva, palestrante de carreira e propósito, fundadora do Instituto Florescer e da linha de cosméticos que ajudam a elevar a autoestima e a positiva mais flow. Eu vou chamar ela aqui, ela já tá aqui. Oi, Maíra. Oi, Kátia, linda. Bem-vinda, muito bem-vinda. Agradeço muito você estar aqui hoje para falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Positividade e qualidade de vida, né? Já falei um pouco sobre você aqui, mas nada melhor do que você mesmo se apresentar, você contar um pouco da sua história, contar como é que foi essa sua chegada, né? De ter também um instituto, né? De estar lançando agora linhas de produto que vão realmente ajudar a ter mais autoestima, positividade. Então, fala um pouquinho como é que tá a sua quarentena, como é que tá indo a sua rotina louca nesse período. E Com vamos que vamos. certeza. Bom, primeiro eu quero te agradecer, assim, a Claudinha, gente, ela foi minha anja na minha formação de psicologia positiva. E é uma pessoa, assim, não tenho o que falar dela, né? Cheia de luz, uma coisa, assim, incrível, uma sensibilidade, a gente se conectou logo de cara por causa da espiritualidade, né? Sim, Então, assim, uma pessoa que está no meu coração e vai para sempre. A gente se encontra, parece que foi ontem, né? É é uma coisa verdade. assim que, né? Essas pessoas, anjinhos mesmo, né? Que o Papai do Céu põe na vida da gente, não é? Mas assim, a minha jornada ela é bem maluca até eu chegar nisso, né? Eu sempre mentira. Até os 30 anos de idade, eu era a pessoa mais cética do planeta. Não acreditava em nada. E tinha um monte de amigas, sempre essas pessoas meio maluquinhas, assim, ligadas à espiritualidade, se achegavam em mim com aquelas coisas mais esquisitas e eu lá, né? Enfim, depois dos 30 parece que foi mágica, assim, Sim. sabe? Abrir um Parece canal. que eu me abri e desde então eu não parei mais. Nisso eu era advogada, mas assim, para falar a verdade, nunca foi a minha vocação, era aquela coisa que, né, eu Sim. estava ali, mas não estava. E assim, eu gosto muito de aprender, gosto muito de estudar, né? Então, sempre fui buscando essa parte de desenvolvimento humano, sempre teve no meu DNA, né? Isso assim, quando eu fiz orientação vocacional lá atrás, né, com 16 anos, tinha dado metade direito e metade medicina. Como na época eu tinha um namorado e ele falou: se você for fazer medicina fora, a gente vai largar. Eu, bobinha, né? Fui fazer direito. Mas Entendi. assim, a medicina da alma, Tipo, sem eu falo que a pressão. medicina. Sem pressão. É, a gente faz umas bobagemzinhas ao longo da vida, né? Eu falo, não, mas assim, a melhor coisa do mundo é ter hoje 44 anos, né? Eu falo com a cabeça que eu tenho hoje, assim, Até a minha irmã minha falou assim, já pensou você com essa cabeça 20 anos atrás? Eu falo, ai, não, acho que não. Pra mim É. tá bom assim. Eu Mas só eu, quero melhorar. mas eu acho que a gente, não é que a gente faz umas bobagens, né? Mas a gente faz uns caminhos que nos levaram até aqui hoje, né? Não, com certeza. É que assim, a gente leva um tempo, né, maturidade, tudo mais, para entender, para aceitar e concordar com tudo isso, né? Porque nesse processo todo, Claudinha, assim, não é fácil, né? Eu fui uma pessoa que eu passei por depressão, eu passei por ansiedade. Então, assim, falar hoje em positividade, né, fazer uma pós nessa área, para mim é surreal até, né? Porque eu fui uma pessoa que eu mergulhei muito fundo, né? E aí você sair disso, você buscar recursos, né? Seja nos óleos essenciais, na meditação, né? Em todas aquelas ferramentas lindas da psicologia positiva. Na terapia, eu cheguei a entrar em crise mesmo, porque eu falei, como é que eu posso ajudar alguém se eu não consigo me ajudar? Quando eu tive meu pico Sim. depressivo, né? E era uma depressão com ansiedade. Então eu falava, eu sou uma fraude. Eu comecei a me questionar, porque eu falei, como que eu vou ajudar alguém? E aí eu tive um outro anjinho, assim, que apareceu na minha vida, né? Uma terapeuta maravilhosa, que ela falou, Maíra, pois é justamente por isso que você vai poder ajudar as pessoas. Porque você tem empatia por isso.
A gente vai, às vezes, num psiquiatra, ele fica olhando pra gente com aquela cara de que, tá, nem te olha direito, né? Te prescreve lá umas tarjinha preta e pronto, né? E muitas vezes não entende o que é que você está vivendo ou o que é que você está sentindo. Você te encaminha, né, para um psicoterapeuta. Sim, não passou por isso, né? E quem passou por isso, quer dizer, você sabe entrar e você sabe sair. E é uma coisa que, por exemplo, eu não te falo que eu estou 100% curada, porque eu conheço os meus gatilhos, eu sei aquilo que vai me colocar talvez em situações, não digo nem de depressão, mas assim, que vai me colocar para baixo, Sim. ou que vai me dar aquela ansiedade, e aí você já sabe os mecanismos para, opa, deixa eu sair desse caminho, porque eu sei que aqui não dá certo. Eu acredito muito que essas energias, né, tanto de alta frequência como de baixa frequência, né, e aí, né, das emoções, elas fazem parte da gente, né? Eu acho que o importante, e aí vem com a vida, né, vem com isso que você falou, né, há 20 anos atrás com essa cabeça, não ia funcionar, tinha que ser agora com essa cabeça, né, com essa experiência. Então, acho que a gente vai aprendendo a lidar, né, essa cura que a gente fala é o agente entender o que você falou, quais são os meus gatilhos e já lidar melhor com aquilo e já se antecipar o fato, né? Eu acho que isso que é a cura da ansiedade, da depressão, das emoções que te deixam para baixo, né? Você perceber, cadê aquilo, se olhar e agora perceber, tá, então o que eu vou fazer agora, né? Vou entrar nesse buraco de novo ou eu vou conversar e a vida e passar? me trouxe ainda, né, Claudinha? Eu sou mãe do Miguel e da Rafaela. O Miguel tem 5 anos e meio, a Rafaela 3,5. Meus amores. É o Miguel que o manda Miguel... áudio super, super... Então, aqui, o Miguel mandava usar. O Miguel, a gente descobriu que ele está dentro do espectro autista. Então, assim, é algo que eu aceito, porém eu não concordo. Por que eu não concordo? Por conta de todo esse estudo que a gente tem, eu percebo algumas coisas do Miguel que eu sei que é um momento de vida dele, digamos assim. Sim. Então, isso assim, falei, eu não podia ter um filho melhor, ele não podia ter uma mãe melhor, nesse sentido. Porque aí os óleos essenciais, a barra de Axis, que é uma terapia também que mexe com expansão de consciência. Eu venho tratando o Miguel só com medicina alternativa, digamos assim, e o Miguel está tendo assim um avanço incrível, sabe? É uma coisa assim que eu não consegui com fono, eu não consegui com TO, né? Eu não digo que é ruim de forma nenhuma, eu acho que é um processo, né? Tudo colaborou. Mas acho que quando a minha vibração com ele e com o entendimento de tudo isso que ele vive, começou a se harmonizar, as coisas começaram. E essas crianças, por exemplo, então eu tive que mergulhar muito mais de cabeça nessa parte vibracional de tudo, seja dos olhos, dos fitoterápicos, da própria psicologia positiva, que para mim, a gente até vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas para mim a psicologia positiva nada mais né? Eu fiquei até surpresa, do que você pegar práticas espirituais, religiosas, que existem há centenas de anos, e foi levado para o laboratório para tornar científico. Então, teve muita coisa lá que não era novidade. Eu falei, nossa, mas isso aqui a gente já faz dentro da espiritualidade. Que legal que eles conseguiram comprovar. Porque agora a gente pode usar a ciência, né, para falar de coisas que para a gente já eram reais. Sim. Né? Imagina, né, então, comprovar a felicidade, né? Comprovar o que traz a felicidade, né? Comprovar o que, né, te deixa mais otimista ou mais pessimista, né? Esses números, né, que fazem ficar tudo científico e ser aprovado por quem é cético, né? Então, e nessa jornada aí, eu precisei também, por exemplo, bater de frente até com um cientista, assim, sabe? Porque o espectro do autismo, por exemplo, é muito amplo. E aqui no Brasil é tratado como um problema de psicologia. Nos Estados Unidos é tratado como uma doença. Eles têm estudado genes e atrelando. Então, assim, o Brasil é anos-luz de distância do que pode ser feito. E aí eles desmistificam tudo, como que assim, óleo essencial não vale nada, não sei o que não vale nada, nada vale nada. Por quê? Porque a ciência não comprovou. Só que, meu Deus do céu, você vai estudar, né? Você vai perceber os efeitos, não tem comprovação científica, porque o ser humano, o homem ainda não tem ferramenta tecnológica para medir a vibração das coisas. Então, assim, por exemplo, os óleos essenciais, né? Posso até mostrar aqui para fazer? Por favor, eu vou ver a cliente. Então, como que aconteceu isso, Claudinha? Foi assim, ó, quarentena,
2 crianças em casa, você não pode sair para nada, né? Sim. Falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu trabalhei no Senac, ó, eu fiz muita coisa na vida, viu? Mas muita coisa mesmo. Graças Dos a Deus. 19 aos 26, eu morava em Ribeirão Preto e eu trabalhei no Senac, lá na área de moda e beleza, né? E eu tive um desenvolvimento, um curso de cosmetologia lá na época. Mas, assim, quando eu mudei para São Paulo, eu fui trabalhar com o João Mata, que é um cabeleireiro super famoso, da L'Oréal. Eu viajei o Brasil inteiro, a gente fazendo lançamento de produto para cabelo, essas coisas. Então, isso sempre teve no meu DNA. E que mulher que não gosta de cosmético, né? Vamos falar a verdade? A gente adora, né? Verdade. Aí, eu não sei como foi, porque eu estava estudando demais, assim, na quarentena, né? Não tem muito o que fazer, né? Em alguns momentos eu gosto muito de estudar. E aí eu sou aromaterapeuta, cromoterapeuta, né? Desde 2008. Mas, ultimamente, eu estava muito mais na área do coaching, né? Da orientação. E aí, estudando, me veio, eu falei, gente, né? Eu vi os benefícios que os óleos essenciais estavam tendo nos cosméticos. E eu estava usando eles só assim. Eu sempre usei muito lavanda, né? Por causa do meu filhotinho. Cedro também. A gente usa muito óleo de cedro dentro do autismo. Então, eu estava muito focada no meu cotidiano, no meu uso diário, né? E aí, eu falei, gente, peraí, não, mas por que não, né? E foi brincando, Claudinha, surgiu assim, brincando. Comecei a pesquisar, fui comprando matéria-prima, tudo pela internet, porque tudo fechado, né? Sim. Então, fiquei assim uns 40 dias para poder sair alguma coisa. E eu falando para as minhas irmãs, para as minhas amigas, eu vou fazer um produto que vai ser assim. Aí é o shampoo e o condicionador, né? Que eu falava para elas, ó. Depois eu vou te falar por que a embalagem é assim. Eu fiz um produto que eu falei, vai ser melhor que qualquer produto do mercado. Maíra, você é papuda, né? Como que você pode falar um negócio desse? Falei, sabe por quê? Porque eu fui estudar o que tem no mercado. E 80% dos produtos do mercado é água. Olha. É água. O resto vai sim um pouco de extrato, vai um pouco de coisas boas, mas assim, o produto concentrado que realmente faz alguma coisa é 2%. Sim. Então, assim, a gente está comprando água com emulsificantes, né? Coisas que o sabão que causa aquele detergente ou o condicionante, mas 80% é água. Aí eu fui desenvolver um produto que tivesse realmente os cuidados vegetais, né? Os óleos, os extratos mesmo, glicólicos e as manteigas. E aí eu fui ficando apaixonada. E assim, eu falei, gente, porque eu já entendi um pouquinho de planta, mas dentro dessa parte, dessa esfera espiritual, digamos assim. Sim. Aí eu falei, vamos trazer isso para o físico também, né? Vamos trazer para o físico. E aí, por exemplo, nessa linha eu escolhi o chá verde, a castanha da Índia e o broto de bambu. Ai. Pois bem, eu fiz, aí fui fazer o teste, né? Eu tenho uma irmã, Andréia, mais velha. Pensa numa mulher chata no bom sentido. Sabe aquelas que é crica, criteriosa, ela compra aqueles shampoos caríssimos. Eu chamo ela vai de pessoa intensa. É uma boa palavra. Mas como é minha irmã, eu posso falar que ela não vai ficar brava. Aí eu falei, se passar pela minha irmã, vai passar por todo mundo, né? E aí foi muito bacana, assim. Eu fiz um lote, já tem pessoas comprando e recomprando, tem pessoas presenteando. Então, assim, por quê? Porque realmente a qualidade do produto é o segredo das indianas. Sabe aquele cabelo das indianas? Sim. Por que elas têm aquele cabelo bonito? Óleo, bem. Óleo. Elas usam óleo vegetal. Não é essas porcarias de silicone que a gente põe no cabelo? Sim. Que o silicone, o que ele faz? Sabe aquela construção, quando você faz, e você usa só porcaria, mas assim, no dia que você entrega, nossa, tá linda a casa. É isso que esses produtos fazem com a gente. Passou um mês, tá tudo trincado. Passou um mês, teu cabelo tá assim, você tem que correr pro salão. Por quê? Porque enche de silicone, de parabeno, só porcaria, as cutículas do cabelo. E um produto fitoterápico, o que ele faz? Ele usa a planta, né? Então ele usa os óleos, as manteigas, os extratos da planta para preencher com vitamina e com aminoácido aquilo que é compatível com o seu cabelo. Então fecha a escama com o quê? Com coisa que realmente faz parte da estrutura do cabelo. Sim. E aí, assim, em 2 semanas a gente vai vendo que o fio... Hoje eu tentei fazer um pouquinho de babyliss, sabe? Para ver se ficava bonito assim para você, né? Mas, assim, o cabelo tá tão chapadinho assim que não fica, sabe? Tá tão lisinho, eu raramente agora venho com o cabelo solto, porque eu tenho feito exercício físico antes das lives, então ele tá sempre molhado, e eu gosto de prender ele. Mas, menina, eu quero muito, porque eu tenho dificuldade de arrumar produtos de qualidade.
E assim, Claudinho, o que eu estou muito feliz é que, é o que eu falo para as meninas, gente, é um produto com óleos e manteigas. Você não pode jogar o secador em seguida, que você vai acabar com o seu cabelo. Sim. Então, se você está disposta a usar um shampoo, um condicionador e uma máscara e deixar o cabelo secar ao vento, em 2 semanas você está com um fio super legal, né? E aí, tudo bem, aqui foi o fitoterápico, que daqui a pouco eu vou te explicar o que que é o fitoterápico. Tá. Aí as minhas manteigas corporais foram para a linha, foi tudo super intuitivo, foi uma coisa assim, sabe quando não é você que imagina, o negócio vem? Ou se sei. E aí eu falei, gente, vai ser com óleo essencial. Aí mergulhei no universo de novo dos óleos essenciais, né? E a coisa foi vindo, aí saiu a lavanda e saiu a laranja doce nesse processo, né? Ai, que lindo. E assim é muito legal, porque a pessoa tá passando. Eu usei manteiga de própolis. O própolis é um bálsamo para a pele, né? Então ele já é antifúngico, antibactericida. E aí, mais com óleo essencial, a pessoa tá passando, ela já aproveita para fazer, né? Eu ainda falo, você vai passando e você vai inspirando, inspirando. Para de pensar nas contas. Enquanto você tá usando o creminho lá, se concentra só na sua respiração, porque aqueles 5 minutos que você, né? Você já recebe aquele benefício, porque o óleo essencial ele é super volátil, né? Sim. E aí, Claudinha... Eu ia falar isso, né? Assim, quem está entrando agora fala assim, vocês estão vendendo produtos pela internet, não sei o que, estamos vendendo sim, mas estamos falando dos produtos que trazem benefícios de autoestima, de positividade, de elevar a qualidade de vida, né? E os óleos essenciais, nossa, eu amo. Realmente, quem não conhece tem que experimentar, porque tem é uma energia que chega em você, né? Diferente, né? Então, te traz muitos benefícios, né? De paz, de tranquilidade, que às vezes também, né, Maíra, a gente fica esperando um milagre da natureza acontecer, né? Tem que acontecer, pá, para eu ficar bem, né? E não, olha só, um autocuidado, usar produtos que te dão esse benefício na hora do cheiro, das essências, né? Isso já é um cuidado tão maravilhoso, né? Então, assim, ó, para quem está querendo começar a conhecer os óleos essenciais, eu falei, eu não vou nem entrar nessa coisa de falar, o óleo tal serve para isso, o óleo tal serve para Sim. aquilo, porque isso hoje você dá um Google lá, você vai achar zilhões de informações, né? O que eu acho importante, assim, deixar de recado para as pessoas sobre o óleo essencial e sobre a fitoterapia é o quê? Por exemplo, em 2013, meu pai faleceu, né? Em novembro. Meu pai descobriu um câncer em outubro, meu pai faleceu em novembro. O que aconteceu com meu pai? Meu pai pegou a bactéria hospitalar lá e meu pai teve um histórico ao longo da vida de pneumonias. Ele teve 20 pneumonias. Tomou todos os antibióticos que você imaginar. Sim. Quando ele precisou do antibiótico, o organismo já não respondia mais, né? Então, por exemplo, eu fui uma pessoa que depois da morte do meu pai, realmente eu passei a olhar com outro olhar mesmo, né? Para como a gente deve se cuidar. Os meus filhos, você vê, o Miguel vai fazer 6 e a Rafa vai fazer 4. Ninguém tomou antibiótico até hoje, nunca. Graças a Deus. Então, assim, eu hoje valorizo muito isso. A minha mãe faleceu em 2016. Minha mãe teve uma síndrome no sangue que algumas linhas médicas associam ao uso excessivo de anti-inflamatórios ao longo da vida. Então, não é 5 anos, mas 30 anos usando, sim, sim, né, uma medicação, você pode alterar até o seu DNA. E aí é o que você então, falou, eu falei, quando o corpo realmente vai precisar, o organismo não vai mais aceitar. Exatamente. Então, eu falei, o que eu posso buscar para a minha vida, né, para que a gente possa usufruir de forma... Porque assim, eu falei, eu quero viver até mais de 100 anos. Eu acho que a gente já é uma geração que pode viver mais de 100 anos, né? Nossos filhos 120, mas como que a gente vai fazer isso, né? Sim. Eu sou super a favor da biotecnologia, da biomedicina, mas eu acho que a gente tem que ajudar. E, por exemplo, o óleo essencial, ele é o que existe de mais rico numa planta. Seja ele extraído do caule ou da folha. Não existe nada hoje que o homem conheça que é mais puro e mais rico. Então, o óleo essencial, ele não tem só a propriedade física, ele tem a propriedade emocional e a propriedade vibracional. E isso, para mim, é muito bacana, por quê? Porque, por exemplo, você vai usar o óleo essencial. Saiu até um livro agora, Claudinha, da editora Laszlo. A Laszlo é um gigante aí nos óleos essenciais, sobre usar óleos essenciais na culinária. Ah, que legal. E a gente geralmente usa óleo essencial para aromaterapia, para a gente inalar. E uso tópico também quando a gente dilui em alguns óleos também, né? Óleos vegetais. Sim. Então, o que foi, assim, fascinante, né? Eu agora, a minha próxima linha eu vou fazer com mirra.
para produto facial. Por quê? Essas nossas ruguinhas, né, que começam a aparecer depois dos 40, Não sei, não. né? Não tem. Essa luz aqui eu tô vendo que eu tô toda enrugada, mas tudo bem, tá valendo. Essas ruguinhas nossas é o nosso colágeno que vai despencando, né? O que que a mirra faz? O óleo de mirra, ele estimula a produção de colágeno, tem um estudo científico feito fora, né? Geralmente é França, tá? Que tem os melhores trabalhos. Aqui no Brasil, infelizmente, qualquer um se diz aromaterapeuta. Não existe profissão, não existe regulamentação, então qualquer um fala que é aromaterapeuta. Agora, conhecer realmente a fundo, né? Não é qualquer pessoa que é capaz. Mas então, Sim. assim, ó, Maíra Sartori, estou apaixonada, que linda. É, eu tô botando aqui, ele é Ah, lindo mesmo. Depois vocês conversam. mas então, o que que eu quis te dizer com isso? A mirra, o que que ela faz? Ela estimula a produção de colágeno e esse estudo lá na França diz que em 11 dias, 70% dessas rugas foram preenchidas com a estimulação do óleo. Porque esse óleo, você vai comprar um cremezinho lá na farmácia pronto, dessas marcas famosas, a maioria deles vai agir aonde? Só na sua derme. Para que faça efeito, o negócio precisa penetrar na sua hipoderme, lá embaixo. E alguns precisam ir até para a corrente sanguínea para trazer o benefício. E os óleos essenciais, eles têm esse poder. Então, assim, não é tão simples usar um óleo essencial. Ele pode ser tóxico até. Para você ter uma ideia, uma gota de óleo essencial equivale geralmente a 24 xícaras de chá daquela planta. Sim, Uma gota. sim. E as pessoas desprezam isso muitas vezes. Então, quando você faz um creminho lá manipulado, você vai colocar 2, 3 gotinhas e o negócio vai, sabe? Então, assim, eu nesse momento tô nesse desenvolvimento, né, do facial, tô tentando trazer esses estudos, meu francês é péssimo, né? Então a coisa tá bem devagar, assim, para poder trazer. Qualquer coisa eu te ajudo no Mas, francês. assim, Nisso eu posso te ajudar. oi? Ah, jura? Ai, tá vendo que coisa boa? Então tá indo bem devagarzinho, porque meu francês é péssimo. Ah, mas vai, amiga, porque eu já sei como você é. Quando você gosta, você vai lá e você fuça e você consegue, né? Então, e assim, aí, Claudinha, isso tudo nasceu na pandemia, né? Porque assim, eu nem coloquei, para você ver, eu tô te falando que é a minha primeira live no Instagram, porque, por exemplo, Instagram e Facebook, para mim, hoje, é meio que um martírio. Não é que eu tenho preguiça, eu tô tão acostumada com gente, com pessoa, com tete a tete, e eu acabei indo para o YouTube, né? Produzir os vídeos por causa do Instituto Florescer, então eu gosto de plateia, né? Eu gosto de ir para a escola, de falar com a galera, de responder perguntas. É isso que eu curto, assim, sabe? Sim. Então eu fui deixando a rede social. Isso é um fraco. Eu preciso realmente melhorar muito isso. Mas aí eu acabei montando uma paginazinha no Facebook dos produtos, mas eu nem fui atrás, porque eu comecei a passar para as amigas direto, minhas irmãs para as amigas delas, minhas amigas para as amigas, e o meu lote foi embora. Tanto é que, ó, eu precisei pegar os da minha irmã para poder mostrar. O rótulo tá até gasto. Porque eu falei, esse sábado e esse domingo, a minha outra irmã tem uma clínica veterinária, e eu fui lá para mostrar para as meninas, né, para as clientes dela, e foi um sucesso também, vendi pra caramba, assim, foi muito legal. Muito bom. Então, assim, a aceitação está sendo incrível. Um fitoterápico, porque daí você explica para a pessoa, né, por que o seu shampoo é diferente, né? O Sim. que é um fitoterápico, né? Então, por exemplo, a gente que é muito ligado em espiritualidade, a gente sabe que tem muitas plantas, né? Que tem, por exemplo, a samambaia. Você coloca uma samambaia na frente de casa, ela puxa as energias negativas. Então, se você está com dor de cabeça, por exemplo, fica embaixo de uma samambaia que ela te ajuda. Então, tem todo esse conhecimento da época da vovó, né? Do que as plantas faziam, o chá de boldo, aquele vaso 7 ervas para a saúde, a folha de São Jorge lá na frente, né? A espada de São Sim. Jorge. Então, tem tudo isso que a gente já usa pelos costumes, pela espiritualidade, né? Então, as plantas medicinais, né, elas são usadas já há muito tempo. Aí, qual é a diferença, então, de uma planta medicinal para um fitoterápico? Você sabe? Não. Você sabe? Não? Então, a planta medicinal tem esse uso comum, né? Esse uso coletivo, digamos assim. Quando você pega essa planta medicinal e você vai e leva ela para um estudo farmacogênico, né? Para você comprovar o benefício, você regulamenta pela Anvisa, aí vira um fitoterápico.
Então, o fitoterápico, ele é o quê? Ele é aprovado pela Anvisa. Entendi. Você faz o quê? Você vai estar regulando certinho. E às vezes alguém fala, toma um chá de boldo. É com uma folha ou com 15 folhas? Você não sabe, né? Ah, usa tal planta, mas você não sabe a quantidade. Sim. O fitoterápico, ele é feito certinho, reguladinho, para que o benefício da planta seja realmente extraído. No entanto, quando você compra um fitoterápico na farmácia, você pode ter certeza que ele foi aprovado pela Anvisa e aquele estudo realmente existe de que aquela propriedade É real. ativa para aquilo que ela promete. Sim. Então, por exemplo, fitoterápicos famosos aí, né? Não sei você, mas eu já tomei remédio para emagrecer muitas vezes na vida, né? Centelha asiática, que a gente vê muito nesses compostos, é um fitoterápico, que é um dos mais famosos. Que mais? Tudo isso que vai nessas formulazinhas de emagrecimento que a gente manda fazer em farmácia de manipulação, a maioria deles é fitoterápico. Entendi. Né? Então, teve todo um estudo. Então, às vezes, não é você tomar um chazinho daquilo, você precisa de uma quantidade grande para que aquilo Sim. possa realmente fazer efeito, né? Porque até E aí, você pega um remédio comum, né? Tem na bula lá a indicação, né? Adultos, um comprimido, né? Crianças, não sei o que, meio comprimido, né? E os médicos te indicam também, né? De acordo com o seu peso e tal, não sei o que, a quantidade correta, né? Então faz todo E sentido. por que, Claudinha, que eu passei a acreditar nisso? Justamente porque eu passei com meu pai e com a minha mãe, eu achava que a gente podia tomar remédio pro resto da vida. Eu sou meio viciada em Coca Zero e chocolate, né? Coca Zero eu tô tentando abominar da minha vida. Mas assim, eu falei, vai existir um remédio que vai me tratar desse problema que eu vou ter com o refrigerante. Não tem problema. Mas depois que eu vi o que aconteceu com os meus pais, não é assim. Se a gente abusar 30 anos, 40 anos de uma determinada substância, a gente vai colher lá na frente, né? E o problema maior, por exemplo, da Coca, para mim, é a parte óssea, né? Sim. Então, né, eu disse que a cada 10 anos a gente muda a estrutura óssea, né? E a Então, pessoa é precisa baixinha, né? Aí o problema no osso é ruim para uma pessoa alta, como você. Eu já sou alta, você é mais alta do que eu ainda, né? Então, realmente, a gente tem que. Tô começando a encolher já, né? Tô começando a encolher. Não, amiga, ainda falta bastante para encolher, vai. Se eu pretendo viver até mais de 100 anos, ainda falta, né? Não, mas então, Claudinha, sabe? Sobre saúde. Até uma coisa, eu falo pra caramba, se você quiser me interromper, se achar que eu tô desviando do assunto, você me conhece, né? Tá super fluindo, amiga. Eu acho, assim, que falar sobre saúde é uma cachaça, né? E, na verdade, você não tá falando... que a OMS não diz que ser saudável é só não ter uma doença, né? Ter saúde é você ter bem-estar, né? Físico, social, emocional, né? Psicológico, né? Então, o que a gente pode trazer para o nosso dia a dia para a gente realmente ter saúde, né? Porque você pode estar achando que está super saudável porque não tem uma gripe, né? Porque não tem nenhum outro problema que você tem que tomar remédio. Mas quando você for ver o seu bem-estar, você está, né, isolado, não está feliz, não tem acontecido as coisas que você gostaria, e aí você está sem ter saúde, mesmo não tendo gripe, né? Então, é engraçado às vezes a gente dizer, tô super bem, não tenho gripe há anos, né? Mas... e o que mais no seu dia a dia, né? Você está se relacionando com a sua família? Como é que você está no seu dia a dia, né? Você faz coisas que você gosta? Você está no seu trabalho? É bom para você seu trabalho? Você está reclamando do seu trabalho, né? Então, a gente começar a ter outros olhos para a saúde, né? Porque não é tomar remédio que cura, né? É que se cuidar, né? Você tocou numa questão que nos meus últimos estudos, assim, eu tenho focado bastante, né? Porque, por exemplo, o coronavírus, a faixa vibratória, a frequência vibratória do coronavírus, por exemplo, ela vai de 4,5 a 15,5. Um ser humano saudável, ele vibra numa frequência de 62 a 72 Hz. Mas, por exemplo, cada órgão do corpo, né, e cada região do corpo tem uma vibração mais ou menos, né? Então, do pescoço para cima, nossa vibração é um pouco maior, então chega até uns 80 Hz. Alguns órgãos internos nossos têm mais ou menos 50 Hz. Então, eu estou te falando que o coronavírus tem aí de 5,5 a 14,5. Teoricamente, uma pessoa saudável, né, com todos os órgãos funcionando bem, com tudo funcionando bem, não vai pegar o coronavírus, porque a frequência vibratória não é capaz. Sim.
Tanto é que a Terra, o planeta Terra, tem uma frequência vibracional na faixa de 28 Hz. E o coronavírus não consegue viver fora de um ambiente humano, ele não consegue Sim, viver de um no planeta organismo. Terra. Ele precisa, né, do muco, dessa frequência mais baixa para ficar. Uma pessoa que tem câncer, por exemplo, geralmente a faixa vibracional dela está em 42. Uma pessoa que está gripada, em 52, mais ou menos. De 52 a 62. E uma pessoa que está morrendo, em 25. Então, por exemplo, existiu um estudo, uma pessoa desenvolveu uma máquina que identificava a frequência. Isso foi em 1920, mais ou menos. Foi tudo destruído, o material foi perdido. Tem, né, teorias de conspiração que o pessoal fala, né? Por causa da indústria farmacêutica, que não tinha Sim, interesse, tá, tá, tá. Mas o que é muito assim, interessante da gente pensar é, por exemplo, eu estou me sentindo mal hoje. Eu tenho, por exemplo, o óleo essencial de lavanda está sempre na minha cabeceira. Eu jogo até no meu travesseiro. A lavanda, o que ela pode fazer? A frequência vibracional dela é 118. E geralmente, quando você está inalando um óleo essencial, você inala de 40, no máximo 60 minutos. Ó, minha irmã, pirei nos produtos. Parece ser minha irmã mais velha. Então, se você está ficando gripado, está chateado, está estressado, você usa o óleo essencial naquela hora como um gatilho positivo. Porque assim, as pessoas acham, eu vou usar óleo essencial, eu vou ficar boa 24 horas. Não. O óleo essencial, ele faz aquilo que ele tem que fazer enquanto você está usando. sim, Então, se você está usando agora, você está inalando ele por 45 minutos, por 45 minutos, a lavanda, por exemplo, você vai elevar a sua faixa vibracional. E aí você aproveita esse momento para você conseguir dar continuidade a isso. A hora que acabar os 40 minutos, se você não conseguiu dar um start para virar, você vai despencar de novo. Então, o óleo essencial, ele faz isso. Então, as pessoas acham, eu estou usando óleo essencial, mas não está resolvendo. Porque a pessoa, talvez, não esteja entendendo como é que funciona o óleo são, essencial. Aí, a pessoa precisa de um estímulo constante, ela pode usar naqueles colarzinhos, existem uns colares que a sim. pessoa mantém. Eu Ela tenho, possa ficar o tempo todo, né, recebendo aquele estímulo, né? sim, E aí você consegue, que no caso da lavanda, que tem uma frequência vibracional alta, você consegue trazer benefício não só físico, mas emocional e espiritual. sim, Por quê? Os óleos que trazem benefício espiritual, eles têm que ter uma frequência acima de 98. Vamos falar 100 para arredondar. Então, tem alguns óleos essenciais que vão te trazer benefício físico e benefício emocional, mas não espiritual. E outros já têm. Se você der um Google também na internet, você vai achar lá uma listinha cheia dos óleos. Essa pesquisa da frequência vibracional ela é um pouco mais restrita. Você precisa ir mais a fundo, digamos assim. Tem muito material em francês também, né? Mas em português não tem quase nada. Mas, assim, é genial você pensar que você pode ajudar num câncer. Aí, por exemplo, você sim, está com câncer em determinado órgão. O que acontece com aquele órgão? Vai ver qual é a frequência, qual é a energia, o que está ligado àquilo. Então, que nem eu não peguei gripe a minha vida inteira. Né? A pessoa, eu sou super saudável, o exemplo que você deu. Nunca peguei gripe. Só que a pessoa está há 30 anos carregando uma mágoa de pai, mãe, não sei o que lá, está afetando um órgão ali, que de repente ela nunca teve gripe, mas ela vai ter um câncer fatal. sim. Né? Porque, assim, a gente é um todo, né? A É, gente não é uma certeza. coisa só. Eu acho que sumiu o seu áudio, Claudinha. Sumiu? Voltou? Pronto, acho que eu tô te Voltou? ouvindo agora. Tá me ouvindo? Voltou. Então, assim, é muito mágico essas coisas, né? Sim, E aí trazendo para a positividade, né? Quando você fala de uma pessoa que alimenta medo, falar da negatividade, na verdade, primeiro. A pessoa que alimenta o medo, o ressentimento, a angústia, ela está vibrando em hertz, ela está vibrando 2, 3, 5. Ou seja, ela é um ser humano, entre aspas, saudável, né? Que tem uma vibração aí de 68 a 72, mas ela carrega dentro dela, há 15 anos, medo, ressentimento, raiva, que vibra no 2, no 3.
Ó o coronavírus. Entra Sim. fácil nessa pessoa. Sim. Entra fácil nessa pessoa. Então, eu sou saudável, não sou grupo de risco, não tenho pressão alta, não tenho nada, mas tenho uma frequência Mental. mental, emocional baixíssima. Sim. Pega. Sim. Aí, ao contrário, né? A gente que é da psicologia positiva. Você pega uma pessoa que pratica gratidão de verdade, que pratica meditação. A frequência disso tudo está na casa de 100, 150 Hz. É altíssima. Isso tudo não deixa entrar nada de ruim. Então, essas práticas da psicologia positiva, né, que a gente estudou, você meditar todos os dias, Sim. você fazer a tal da carta de gratidão, são coisas que realmente ajudam a elevar. Hum. E cada vez que você... A gente vive uma vida, infelizmente, que a gente vai ter estresse diário, a gente vai ter problema diário. Isso tudo faz com que a gente tenha picos, né? Tô lá em cima, tô lá embaixo, tô lá em cima, tô lá embaixo. O importante é quando você passar a régua no final do dia, você ficou mais lá em cima ou mais lá embaixo? Porque a É. gente vai ter essa oscilação. E o importante é ter esse olhar do passar a régua, né? Isso que você falou é fundamental, né? É não passar um dia, então um dia são 24 horas, né? Desde o momento que você acordou até a hora que você vai dormir, e você vai dormir e você nem reflete sobre o seu dia, como é que foi, né? Sobre o que aconteceu naquele dia, o que foi bom, o que foi ruim, ou pior, né, Maíra? A gente fica só olhando aquilo que foi muito ruim, né? Então, às vezes o dia foi 99,9% maravilhoso, cheia de coisas incríveis, né? De momentos de alegria, de felicidade, né? De, né? Momentos com família, com amigos, essa live linda com você. E aí teve uma coisinha que você, né? Aconteceu, sei lá, né? Bati o dedo na quina ali e aí estragou seu dia, né? Então aquele 0,1% que você focou, que foi ruim, acaba com o seu dia, baixa sua frequência, te deixa com os pensamentos negativos, baixa sua imunidade. Então, uma coisa simples, gente, ao longo do dia, vai observando você, né? Vai olhando para você, vai entendendo, nossa, como é que eu tô agora? E aí, usa essa observação para se fazer bem naquele momento, né? Percebi que eu tô mal, olha a dica que a Maíra deu. Vou usar um óleo de lavanda agora. Vou botar aqui um pouquinho no meu, né, aqui embaixo, ou vou, enfim, fazer, né, vou lavar o cabelo, né, tomar um banho, lavar o cabelo, deixar aquele shampoo maravilhoso, né, aqueles benefícios do óleo virem e tal. Então, a gente tem ferramentas, e aí eu acho, as pessoas ficam pé da vida quando a gente fala, tá dentro de você a ferramenta, tá dentro de você. Tá mesmo, porque é só você que pode observar você e entender se tá bem, se tá mal, o que que tá sentindo, né? Se alguma coisa te chateou naquele momento, né? Então, é dentro de você que tá isso mesmo. Só que você tem a condição de usar ferramentas externas para te ajudar a melhorar o que tá dentro, né? E não esperar só, passou uma semana, né? E aí, daqui a uma semana que eu vou encontrar com o meu terapeuta, é que eu vou falar com ele sobre o que aconteceu. Não! Faz isso toda noite, ao longo do dia, anota, para você ir dormir, passando a régua no seu dia, mas olhando, nossa, teve um negocinho que foi ruim, mas olha quanta coisa que foi maravilhoso. Para você focar, eu olhei aqui rápido porque tem uma dona aranha, fazendo um parênteses, tem uma dona aranha que mora aqui em casa, e aí ela muda de lugar, agora ela tá ali numa parte branca. Aí eu vi só um negócio preto e falei, ai meu Deus, que é aquilo? É a dona aranha, bem-vinda, dona aranha. Então, você tem a capacidade de enxergar você, de enxergar o seu dia e usar as ferramentas externas para poder ajudar a melhorar as ferramentas internas, né? Com certeza. E assim, Claudinha, eu falo assim, não existe uma técnica boa, uma terapia boa, né? O que eu acho muito legal dessa jornada, né? Você também é uma estudiosa como eu. é, Você tem, por exemplo, o recurso da música para te ajudar a elevar, você tem o recurso dos óleos essenciais, da alimentação, né? Mais uma vez, usando o meu filhotinho aí de exemplo, né? Então tem uma série de alimentos que fazem muito mal para ele e outros que deixam ele super legal, né? E a mesma coisa a gente, né? Até tem uma série na Netflix agora, eu não sei se estreou há pouco tempo, eu achei essa semana, chama Ask the Doctor.
E são três médicos, assim, bem maluquinhos também, descolados, e justamente um pessoal, um estudo curando depressão com dieta mediterrânea, Olha que né? legal. A dieta mediterrânea inclui muito legume, muito vegetal, Sim, muita coisa nesse sentido. Então, assim, é, dentro da minha filosofia de vida, né? A gente está dentro da nova era, essa era de Aquários, né? É uma era que traz muito conhecimento novo, né? Mas também a possibilidade da gente retomar todos aqueles conhecimentos antigos, né? Que se perderam, sabe? Aqueles da época das bruxas que queimaram os livros, aquele conhecimento sim, todo. Então, assim, essa era, eu acho que é uma era muito bacana para você unir tudo aquilo que já existiu com tudo aquilo que está vindo de novo, né? E usar a seu favor, da sua saúde, do seu bem-estar. É uma pena que assim, né? Por exemplo, quando eu era advogada, eu ganhava dinheiro pra caramba, né? Agora, dentro desse universo do desenvolvimento humano, as pessoas ainda é muito mais difícil, estou dizendo isso assim, é muito mais difícil ganhar dinheiro, porque as pessoas pagam o convênio médico, né? E sim. se está no convênio, ela vai. Se Se não não está no tá, convênio, ela não vai. sim. Então, você convencer uma pessoa de que ela, por exemplo, cuidar da alma vai gerar muito mais benefício do que ela ficar tomando remédio ou teve um probleminha, não sei o quê. Não existe essa cultura ainda, né? Não existe ainda. Mas eu acho que uma conquista que vai vindo, né? De passinho em passinho. Porque eu tenho certeza que você conhece essas pessoas, assim como eu, que quando conhecem essas técnicas não querem mais largar. Com Quando certeza. as pessoas conhecem o reiki, falando, não, quero direto, não quero mais largar, né? Não é assim, abandonar, a gente não está aqui defendendo abandonar a medicina, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Mas essas Não. técnicas auxiliam e muito a melhora, né? O dia a dia, porque quem gosta de ficar indo ao hospital todos os dias? Não, né? Então, se você tem uma questão para tratar, você pode tratar, mas pode auxiliar com essas outras técnicas que são incríveis, que fazem muito bem e que vão te fazer diminuir a sua ida ao hospital, né? E assim, o que eu acho mais importante de tudo, eu acho que nunca se falou tanto, e eu convivo diariamente por causa do meu filhotinho, o meu marido também é terapeuta, né? Então, assim, é algo que, graças a Deus, nos une muito, né? É uma coisa que a gente trabalha junto, a gente estuda junto, a gente desenvolve isso junto, né? E a gente pensa muito igual em relação à criação dos nossos filhos também e do tratamento, né? Sim. Você já ouviu falar em antroposofia? Sim, Então, eu comecei. A antroposofia também é um olhar da medicina para o todo, né? sim, A ciência espiritual que eles falam. Essa, essa linha casou demais com aquilo que eu acredito para tratar o meu filho, né? E com a minha filosofia de vida. Mas a gente paga um preço alto, porque as pessoas acham que você é meio louca, meio fora da casinha, meio alternativa, né? Porque as pessoas estão acostumadas a hospital, 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 hospital. é, E quando a gente fala de saúde mental ou de transtorno mental, que nem eu sou uma pessoa que ninguém vai perceber que eu estou depressiva ou que eu estou ansiosa, porque eu consigo esconder, né? Só que não sou só eu, a maioria das pessoas consegue. sim, Aí você vê entre os adolescentes suicídio crescendo absurdamente, transtornos mentais assim dos mais variados possíveis, é enorme a quantidade de pessoas com TDAH, com DDA, com transtorno bipolar, com uma série de coisas que a gente ainda tem muito preconceito e muita dificuldade de identificar como realmente um transtorno mental. sim, E aí, essa pessoa não se encaixa. Não é que ela não se encaixa, ela tem às vezes um transtorno mental. Ela precisa de medicina da alma. São as doenças da alma que eu costumo falar, né? A gente na espiritualidade estuda muito isso. Então, essas doenças da alma, elas prejudicam demais a vida da gente. sim. Só que as pessoas acham que a gente só é louco, ou tem gente que não consegue trabalhar, não consegue parar em emprego. Essa pessoa é vagabunda, essa pessoa, ela tem um transtorno mental. E se ela tivesse o acolhimento certo, o direcionamento certo, muitas vezes era uma pessoa, porque geralmente, eu não sei você, mas assim, não tem nada de científico no que eu vou te falar agora. Eu acho que não tem nada de científico, porque eu não conheço nenhum estudo científico. Mas uma observação que eu tenho. Eu tenho alguns amigos ao longo da vida que tiveram
esquizofrenia, Uhum. bipolaridade, e todos eles eram extremamente inteligentes cognitivamente. Então, assim, é impressionante como as pessoas que eu conheço, que são extremamente inteligentes, acabam tendo alguns surtos psicóticos ou alguns transtornos mentais. Sim. Não sei se isso é científico, não sei se tem algum estudo, mas é uma coisa que, assim, no meu dia a dia está muito relacionado. Então, assim, o que será que acontece, né? Será que a sociedade que está priorizando, que nem a gente tem que colocar na melhor escola, né? Paga uma fortuna de escola Sim. para entrar na USP, ou se não entra na USP, você vai pagar uma puta faculdade cara, para de repente fazer alguma coisa que nem está na vocação dele, mas ele tem que corresponder, né? Aos Corresponder a padrões, uma né? exigência social, aí faz uma faculdade, mas existe um estudo que mais de 25% das pessoas não estão na área de formação. Sim, eu acredito. Número de abandono de primeiro ano de curso, tem cursos que têm abandono de 80%. É. Ô, Maíra, a gente tem uma estrutura educacional toda errada, né? E aí eu não estou entrando, não estou falando de política, de nada, estou falando de estrutura mesmo, né? De você ter que entrar num colégio e a vida inteira ter que seguir por esse colégio, até um dia, né, ter que escolher a sua carreira para o resto da sua vida. E aí, o que você fez antes? Você foi educado para pensar qual era a sua área de preferência, qual era o seu talento, né? Que a gente estuda na psicologia positiva, são os talentos, as capacidades. A gente foi educado para isso? Não. A gente foi educado a passar de ano, né? A nossa média no colégio é 6. Então, vai lá, se vira, passa de ano. E aí, quando a gente termina aquilo tudo, já tem que escolher uma faculdade, para quem quer fazer faculdade, ou uma carreira, ou um trabalho, qualquer coisa. Mas algo que te dê um sustento. E aí você não tem estrutura de inteligência emocional, de conhecimento, né? Quando que as pessoas se perguntam quem eu sou? Quem sou eu? Eu me perguntei depois que eu me divorciei, com 32 anos. 25, 30 anos com esse sentimento dentro, o que que vai acontecer com essa pessoa? Né? Então tá tudo Então eu falo assim, muito errado, né? Não tem uma estrutura, né? E as pessoas escutam que você não pode mudar de carreira. Se você mudar de carreira, você é um fracassado. Eu mudei de carreira tem 6 anos. 6 anos. Me sinto a melhor pessoa mais realizada do mundo. Ah, ainda não atingi o que eu eu levei quero. muito tempo. Eu levei muito tempo. O peso de ser advogada, de ser pós-graduada, foi muito pesado para mim. Sim. É, e assim, aquela necessidade de aprovação de pai e mãe, de que, nossa, o que que eles E vão pensar, da foi muito sociedade, pesado. né? Não é só pai e mãe, né? É a sociedade, porque a sociedade cobra que você tem esse padrãozinho interno, e aí dentro da sua mini esfera também tem um peso maior, né? E o peso vai só aumentando, né? Você carrega assim o mundo nas costas, e aí você fica doente. Você fica doente, Exatamente. infelizmente. Exatamente. Foi o que aconteceu comigo, quer dizer, eu fui ter depressão e ansiedade já mais velha, no meu relacionado diretamente a essa coisa profissional, Sim, e financeira também, porque você não tem como também ser muito bem sucedido em alguma coisa que você não põe a tua energia, né? sim. Então, assim, eu sempre vivi uma crise, sabe? De fazer uma coisa sem ver sentido naquilo. E eu sou uma capricorniana muito sofredora, então, assim, por exemplo, eu ia para uma audiência, eu ficava sem dormir naquela noite, porque eu tinha que pensar tudo o que ia acontecer, né? Tudo que podia acontecer, todas as Todas as possibilidades. opções. Isso é super tranquila. Mas eu ficava imaginando o que ia acontecer, porque eu muito perfeccionista, né? Eu tinha que, Você tinha que estar né? preparada para Ser todos os acontecimentos possíveis, né? Então, tanto é, Claudinha, olha que engraçado. Eu fui para uma audiência em 2014. Primeira audiência do ano, dia 6 de janeiro. Foi em São Roque. Era uma audiência que era para durar 20 minutinhos. Durou 6 horas. Durou 6 horas. Eu cheguei em casa, e eu fui fazer essa audiência para um amigo. Então, eu ganhei a gente fala, eu ganhei por diligência, né? Fui fazer uma audiência para ele. Então, assim, ganhei uma merreca para ficar sem, perdi meu dia inteiro em São Roque. Quando eu cheguei em casa, meu marido estava muito bem nessa época, né? A Jô, te entendo muito bem, advogada capricorniana. Eu cheguei em casa, meu marido estava numa fase muito boa, tinha uma empresa de TI, a gente morava na Aldeia da Serra.
Falei, o negócio é o seguinte, se você quiser ser pai, eu tenho que largar esse negócio de advocacia. Porque esse negócio desse estresse que eu vivo, nunca que eu vou conseguir engravidar. Foi dito e feito, né? Eu parei no dia 6, eu advogava com meu cunhado. Aí falei, vou parar. Vou dar um tempo. O que eu tiver que tocar aí, que eu tô casada, eu toco. Mas, assim, vou dar um tempo. Engravidei no dia 18 de janeiro. Olha, Então, assim, foi bem, sabe? Tirar uma coisa que, para mim, era muito sofrido. sim, Então, assim, você ter como profissão uma coisa que te faz sofrer muito, não é saudável de forma nenhuma. de forma nenhuma. Então, o meu maior sonho, que era ser mãe, eu não estava conseguindo por causa do estresse, da responsabilidade que eu carregava, Sim. sabe? Então, assim, para mim, a advocacia. Só que, assim, eu vivi anos dessa maneira, até ter coragem de fazer isso. E depois eu tive um outro momento muito difícil, que foi quando meu marido quebrou. Meu marido quebrou, a gente teve que se reinventar, né? A gente tá, na verdade, nesse processo de levantar de novo, mas agora a gente está levantando. Eu falo que são as providências divinas, né? Eu ia falar isso. Naquilo que a gente realmente quer fazer. Então, às vezes, é uma forma de Deus te mostrar o caminho errado, É, né? exatamente. Caminho errado. Exatamente. Porque vai acontecer um momento em que você vai receber um recado, né? Comigo também, eu precisei, eu sempre falo isso para as pessoas, você vai precisar sofrer um acidente, operar o seu pé, ficar 4 meses parado para poder perceber o que você tem que fazer da sua vida? Ou será que tem alguma outra coisa que já está te mostrando esse caminho, né? Então, eu acredito que até nisso os óleos essenciais, os fitoterápicos auxiliam a gente, porque trazem uma paz interna, uma leveza. E aí eu acho que faz a gente enxergar outros caminhos. Posso estar viajando aqui, mas eu sempre que estou meditando, é um encontro tão maravilhoso comigo. Quando eu acendo incenso, quando eu uso óleos, é um momento meu comigo mesmo. E aí isso me faz enxergar outros caminhos. Então, eu acredito realmente nisso, né? Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais realmente focar no que traz o bem-estar, né? Eu concordo plenamente. Eu acho assim, é um caminho um pouco solitário ainda, pelo menos assim na minha vida. Por quê? Dentro da minha família, por exemplo, eu sou a ovelha negra, digamos assim, aquela Sim. que é diferente, né? A Maíra é diferente. Todo mundo tem a sua carreira, a sua profissão, aquela coisa. E a Maíra tem essa abordagem meio maluca, né? A A tia Maíra veio de outro maluca, planeta. a irmã maluca. Oi? A Maíra veio de outro planeta. É mais ou menos isso, né? Então, assim, e até entre os amigos, assim, né? Você vê, quando a gente se conheceu lá no IBC, foi uma delícia, porque é um encontro de um bando de gente louca, né? Digamos É, assim. é, Um bando de gente fora da casinha, ou que tem essa frequência vibratória diferente, sim, né? Nós todos que temos essa pegada, a gente tem uma missão muito linda de ajudar muito o planeta, né? sim. Justamente a trazer essa modificação. E assim, Claudinha, a gente está muito ligada mesmo à espiritualidade. É uma notícia que a gente recebeu agora é que essa nossa quarentena aí do coronavírus antecipou em 25 anos. Ah, por exemplo, a gente está vivendo 2045, tecnologicamente falando. Então, por exemplo, eu não sei se você acredita, mas eu acredito muito em essa. Aqui justamente contando nessa questão da gente antecipar, né, em 25 anos a tecnologia, né? Eu super acredito. Então, Claudinha, eu estudo há 14 anos num lugar chamado Aquantarium, até se as pessoas tiverem curiosidade. E o meu mestre lá, Pedro Maurício, é um homem que tem a consciência expandida de muitos mil anos atrás e à frente também. Então, ele Qual é o nome consegue do trazer lugar? muita coisa. Aquantarium, aquantarium.com.br. Então, assim, a gente tem muita informação, informação espiritual mesmo, né? Das coisas que estão acontecendo, dessa nova era e tal. Então, assim, essa quarentena trouxe essa antecipação. Então, a gente vai perceber que até a consciência das pessoas vai começar a melhorar bastante, sabe? Porque justamente a gente consegue agora ter essa abertura. E Sim, até a Rita Lee teve no Altas Horas, um dia desses,
E ela falou assim que, Eu vi. Serginha, você viu a quantidade de disco voador que a gente está vendo, né? Ela é muito ligada nisso também. Eu E vi. realmente, com essa antecipação, muitas pessoas passam a ter contatos também com essas energias de fora da Terra, né? O que a gente chama de extraterra é fora da Terra, né? Porque às vezes a gente fala ET, parece que é um monte de bichinho verde ou bichinho cinza, né? E na verdade, extraterra é tudo aquilo que sai do nosso planeta, né? Então tem muitas energias que podem vir, assim, que são maravilhosas, né? Então, assim, eu quero muito te agradecer. Foi uma delícia esse nosso bate-papo. Eu falei que falar disso eu fico falando horas e horas e horas. É um Ah, mas assunto eu achei infinito, né? incrível isso, porque realmente, né, eu acho que a gente está num momento que a gente tinha que estar uma parada, né? E aí você vê que é uma egrégora planetária, né? É uma questão de mudança Sim, planetária. Então tem sim. muita energia assim rolando. Eu espiritualmente sinto essa frequência diferente, acredito que você também sinta. E, e eu acho incrível isso, né? Aliás, gente, a Claudinha me tirou com as mãos uma dor de cabeça. Lembra no último curso que a gente teve? Eu tava com uma dor de cabeça, ela me tirou do lado, gente. Ela me fez uma mentalização, assim, lembra? Foi muito Lembro, interessante, né? lembro. E foi, tchau, foi embora na hora. Então, assim, essa coisa espiritual de conexão é muito fantástico, né? Muito bom. E a gente está aí para evoluir, né, Maíra? A gente tem que parar com esses preconceitos, né? Porque eu acredito que existe o preconceito porque a gente não conhece, né? Mas quando a gente se permite conhecer ou ser curioso em dar uma olhada, né? Assim, ah, que interessante ponto de vista, vou escutar o que está acontecendo, né? Giovana, foi um pouco de reiki, um pouco de espiritual, foi um pouco de tudo. Mas sim, a base foi reiki. A base de tirar a dor de cabeça da Maíra foi reiki. Mas ela se permitiu, né? Então, porque tem muito isso também, né, Maíra? A gente escuta, né? Trabalhando com terapias diferentes, terapias alternativas, a gente escuta, isso não vai funcionar para mim. A Claudinha Giovana é uma amiga minha que ela é meio bruxinha também, viu? Ela Não, é católica, ela é de religião católica, mas ela tem uma intuição e uma sensibilidade incríveis também, sabe? É uma somos coisa impressionante. todas bruxinhas, É, né? todo mundo que tá por aqui é meio bruxinha, né? Todo mundo. Minha mãe é bruxinha também. Oi, mãe, olha aí. Então, Ai, a que gente linda. tem que parar com esse preconceito, né? Se abrir para as Com certeza. novidades, se permitir, né? Então, eu tô super feliz que você, na pandemia, se permitiu, né, nesse ócio criativo, criar essa linha dos seus produtos Flow, mais Flow, né? E Isso. já está fazendo bem a tanta gente. Faz favor de você, na sua próxima remessa, você, na sua próxima linha de produção, né? Você separar para mim antes que falte. Não, já tô providenciando. Agora, mais uns 4, 5 dias está pronto. Mas, assim, eu fiquei muito feliz. Eu nunca pensei que pudesse ser dessa maneira, sabe? Foi E muito se legal vira mesmo. para fazer o frete para o Rio de Janeiro. Não, mas eu tenho, amiga, frete único para o Brasil todo, tá achando o quê? Falei, eu fiz marketing também, né? Então a Uma gente tem pessoa que. empreendedora, né? Eu só tô nota zero de redes sociais. E você vê o nosso Amiga, mas encontro aqui, bem que isso aí mostrou é com o isso, né? tempo, Que tá? caiu. É. É com o tempo, É porque que também a assim, eu, gente. eu acho, a gente tem que ficar muito tempo na rede social, né? Então, assim, eu ainda não consegui administrar um momento de falar, ó, preciso, esse momento é o da rede social. Eu ainda tenho um pouco de 44 anos também, acho que eu tô meio velha, né? Sei lá, acho que é isso. Amiga, daqui a pouco você vai arrumar alguém para fazer para você e tá tudo bem. Entendeu? É verdade. Tá tudo bem. Mas é desculpa, eu preciso entrar mesmo e me organizar. Então tá bem. Então tá, amiga, Então, ó, a gente adorei. ser Você é maravilhosa. O Positividade em Foco é maravilhoso. Obrigada pela oportunidade. Debutei na live do Instagram. Quem maravilhosa. sabe agora eu não faço outra, tá vendo? Eu Tá acho. bom? E te agradeço muito pelo seu tempo. Um beijo para você, um beijo para sua família, para seus filhos fofos. E vamos que vamos, né, amiga? Com bem-estar, com Vamos. positividade, elevando o nosso astral. E ver você hoje só aumentou minha vontade de dar aquele abraço. Então, ó, Ah, eu também. sinta-se muito, muito. Sinta-se também muito abraçada. Um beijo enorme e até outro dia. Gente, Até, obrigada. linda. Amanhã a Positividade volta Obrigada. aqui às 6. Vai ser um assunto bem interessante, hein? A humanização do direito, da Uau. justiça, com a Ana Cris Pinheiro. Até amanhã, gente. Beijo, Tchau, Mar. tchau. Obrigada. Fique com Deus.